misericórdia de mim. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, e seus versículos 24 ao 30, que diz: o texto diz: a parábola do trigo e do joio, e propôs-lhes outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas domina os homens veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família indo com ele disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? Ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: querem dois de porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Jesus muitas vezes falou que os seus discípulos através de parábolas. Das coisas, como funciona o reino dos céus, assim perguntaram os discípulos a Jesus, porque a palavra de Deus fala que ouvindo não veem e com os olhos não vejam, para que se curem e se convertam, mas para vós é dado o reino dos céus. O ímpio lê a palavra de Deus e não entende. Por quê? Porque ele é enigma. Porque o Senhor Deus não concedeu a ele, porque o Senhor veio até os humildes, o Senhor veio até os quebrantados de espírito. Deus veio chamar os seus, mas os seus não receberam. Mas os que receberam foram dados por Deus, foram chamados filhos de Deus. Então o que quer se aproximar de Deus, vai tentar ler a palavra de Deus, vai sentir sono, vai sentir cansaço, mas o Espírito de Deus vai impulsioná-lo a ler novamente. E essa mulher vai ler a mesma palavra e não vai entender, mas ele vai insistir em ler a palavra do Senhor, e ele vai continuar sem entender, mas haverá um momento que o Rei da Glória, através do seu Espírito Santo, dará entendimento sobre todas as coisas. Da mesma forma foi assim com os seus discípulos. Os discípulos estavam com Jesus quando ele ressuscitou e não creram, mas Jesus, quando ele subiu, os discípulos no caminho de Emaús, o coração deles queimou. E Jesus foi até eles e mostrou onde é que estava Jesus desde Gênesis até Malaquias no Velho Testamento. Então foi abrindo esses olhos, pela força do Senhor, buscavos o Senhor, ele pode achar. Se invocavos ele quando ele está perto, ele nos dará entendimento e discernimento sobre todas as coisas. E a palavra de Deus não é apenas letra ou lei, mas a palavra de Deus é Espírito. E seus discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, explica essa parábola. E a explicação está no capítulo 13, versículo 36, a explicação da palavra do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: explica-nos a palavra do joio do campo. Então os discípulos mostraram interesse por entender a palavra do Senhor. O seu capítulo, versículo 27 diz: e ele respondeu e disse-lhe: o que semeia boa semente é o Filho do Homem.
todo aquele que semeia boa semente, que espalha a sua palavra, está sendo usado pelo Filho do Homem. Porque nós não somos nada, nós não somos nada, sim é o Espírito Santo de Deus que há em nós. O nosso corpo, desde a época de Adão, é apenas um boneco. Deus, através daquele boneco feito de barro, ele soprou o seu espírito de vida, e esse boneco se tornou alma vivente. Do pó viemos e do pó retornaremos. No seu versículo 38 diz: o campo é o mundo. Ainda que o mundo já esteja no maligno, o campo é o mundo, e o mundo é de Deus, é do Senhor. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ainda que Satanás venha atuar, mas Satanás tem até um limite para atuar, assim como ele fez na vida de Jó, tocou em todas as áreas, financeira, conjugal, família. Porém Deus deu tudo em dobro. Mas Deus diz a Satanás: vai, só toca na vida. Quando Deus fala a Satanás: você tem um limite até aí. Essa pessoa vai entrar em certas religiões, mas vai até aquela dali. Essa pessoa vai fazer o mal, mas é até ali. Então o Senhor dá um limite aos filhos dos homens. Ainda que os homens, na sua inteligência, no seu entendimento, venham achar: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas é o próprio Deus que dá esse limite para a pessoa. Ele dá o livre-arbítrio, não é por força, nem por violência, mas é através do seu Espírito. Mas como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir, não ouvir a palavra de Deus. O Senhor Deus dá a tentação, mas Ele também dá ao escape a cada um dos homens. Deus vem com o seu Espírito Santo a todos os homens para salvar o homem do pecado, mas a escolha é do homem largar o pecado, para que naquele grande dia ele iria chegar até o trono de Deus como inocente, porque Ele julgará cada um segundo as suas obras. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então o Filho do Homem semeou, simboliza Jesus, simboliza Deus, trigo no meio do seu campo, do mundo. Então Jesus semeou trigo no mundo, para que desse fruto. Mas também veio Satanás semeando, o inimigo de Jesus, e ele veio e semeou o joio. Então os servos, aquele dono, aquele campo, assim como Deus aos seus anjos, simbolicamente: você não semeou apenas trigo? Então por que tem joio no meio do trigo? E Jesus disse: deixa ambos crescer junto até a ceifa. A ceifa é o fim do mundo. Deixe ambos crescer junto, não arranque o trigo, não arranque os filhos do maligno antes, porque ao você colher os filhos do maligno, os ímpios, você possa arrancar também o trigo. Da mesma forma Deus permite os ímpios fazerem o que Ele querem, os filhos dos malignos fazerem o que Ele querem. E por que Deus não mata logo, não resolve logo? Porque se Deus fizer isso, Deus afetará também o joio, Deus afetará também os justos. Mas Deus deixa eles chegarem até um certo limite, até a ceifa. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles correrão no seu reino tudo por causa desse escândalo. E os que cometem iniquidade, e lançar-nos-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. No reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Jesus disse outra palavra, parábola da rede.
capítulo 13, isso é o versículo 47, que diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda espécie de peixe, estando ela cheia, puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os bons. Os anjos separarão o joio entre os bodes. Nós não sabemos quem é do Senhor e quem não é. Mas os anjos sabem, eles contemplam, eles sabem quem é joio, sabem quem é trigo, sabem quem faz as coisas do Senhor por aparência, sabe quem vai fazer as coisas por aparência. Ele conhece, porque eles estão diante do Senhor todo dia cantando santo, santo é o Senhor dos exércitos. Versículo 31, que diz: glória a Deus. Mateus 25, 21, diz: e quando o Filho do Homem vier a sua glória, todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas, todas as... Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e fará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuis por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Apocalipse 20, versículo 11, o juízo final. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então tudo que nós fazemos neste mundo, seja nas escondidas, seja à vista de todos, seja no quarto ou em quatro paredes, saiba que todas as coisas estão sendo escritas em um livro. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a palavra de Deus nos fala que ela é salvação para todo aquele que nele crê. Jesus veio ao mundo para salvar. O mundo tinha sido condenado uma vez na época de Noé. Os homens eram corruptos, os homens tinham mais vida do que 100 anos, e os homens faziam o que era má continuamente. Então o homem queria pecar, pecar, pecar e pecar. O homem só queria saber de pecado.
Senhor, na época de Noé, quando eles construíram a arca, de Noé construindo essa arca, Jesus disse, Noé, a palavra de Deus fala que ele era pregador da justiça, ele ia pregando aos homens, só que os homens não queriam ouvir o que Noé pregava. E Deus disse a Noé, faz uma arca, vou colocar os animais de 2 em 2, eles virão até a ti. Eles virão até a ti, Noé. E a arca colocou os animais dentro da arca, e o Senhor fechou a arca pelo lado de dentro. Por que o Senhor fechou a arca? Porque Noé poderia ver aqueles homens e ter tido compaixão, mas o Senhor é justo. O Senhor, ele dá tempo ao homem para que esses homens venham se arrepender, se arrepender dos seus pecados. O Senhor, ele dá tempo, mas tudo tem um tempo determinado, tudo tem um propósito diante dos céus. Se Deus fosse apenas amor, por que então ele criou também o inferno? Ele criou o céu, mas ele criou o inferno. Deus, ele criou os anjos por obediência, vários anjos, mas ele também permitiu os anjos se rebelarem. Lúcifer, Satanás se rebelou, mas da mesma forma que ele se rebelou, ele foi lançado às trevas, ele foi amarrado. Então o mesmo Deus que ele é amor, o mesmo Deus que ele vai se salvar os obedientes, aqueles que ele escolheu, aqueles que sofrem, que gemem, que sofrem nessa terra, porque nesse mundo o que ele tem para nós é só sofrimento, tristeza, dor. Ainda que você venha se alegrar por um tempo nesse mundo, mas perceba, é por pouco tempo. Na maioria dos tempos é sofrimento e dor e angústia, porque Jesus cheio de amor, o que fizeram para ele? Uma cruz, foi machucado, pisoteado, foi cuspido. Por quê? Porque ele entregava o amor aos homens. Caim, os primeiros filhos de Eva, de Adão, foram eles. Adão, por ser obediente, Abel caiu na dor, obediente, a obediência traz inveja. E Caim, o invejoso, permaneceu vivo. José, por ser obediente, foi lançado na terra. Irmãos de José ficaram comendo pão, porque ele sofria e gemia dentro daquela cisterna. Mas a palavra de Deus fala que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, nós vamos amar mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Quem faz a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam aprovadas, mas quem faz o mal não vem para a luz, para que suas obras venham ser reprovadas. Então, se você está na luz, o Senhor vai te puxar cedo ou tarde para fazer a sua vontade, porque o Senhor é luz, e aquele que está nele deve estar na luz, e todas as trevas que há em ti será purificada. Mas aquele que está nas trevas não quer vir para a luz. Por quê? Porque ele sabe que é um Deus. O ímpio, o ateu, ele diz que não existe Deus, mas lá no fundo ele sabe que sim, há um Deus, porque as mágoas dele, ele passou alguma coisa que o machucou e fez ele questionar, às vezes a morte de um parente, a morte de um pai, de uma mãe. Mas não é porque a gente sofre nessa vida que nós temos que rejeitar o Senhor. Jó, ele perdeu tudo, perdeu filhos, e ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. José muito sofreu, recebeu, foi governador, mas ele muito mais sofreu. Mas seu pai Jacó profetizou: o que você já colheu aqui, você colheu, mas você colherá mais coisas lá nos tabernáculos eternos.
Então, aquele que está na luz, como na luz Cristo está, faz o mal e se aparta do mal. E ainda que não venha colher nessa vida os bens, mas receberemos nos tabernáculos eternos. Jesus disse: vende o que tem de dar aos pobres, fazei para vós bolsas que não se corrompem. Onde está tesouro na terra, onde tesouros se consomem, onde a traça, onde os ladrões minam e roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. O que Jesus está dizendo? Que quando você se auto-presenteia, quando você presenteia um presente aos seus filhos, não que isso não deva ser feito, sim, é papel de pai, mas saiba que quando você faça isso a uma pessoa que você gosta, um parente ou um vizinho, nessa terra mesmo você há de receber. Mas Jesus disse que nós temos que amar os vossos inimigos. Quando a gente fazemos algo a alguém que não nos tem como devolver, o nosso inimigo, um pobre, um necessitado, ao qual não podemos receber de volta, nós receberemos isso, mas é lá nos tabernáculos eternos. Porque a honra desse mundo dura anos, 70, 80, os homens podem viver no máximo 100, 120 anos, mas a eternidade é milhões e milhões e milhões de anos com o Rei da Glória, na presença do Senhor. O amor do Senhor é mais poderoso e é mais forte que um amor de um pai tem para um filho, de um filho tem para um pai, o seu melhor amigo. Ainda que todos os seus amigos e amigas e parentes, e pai, mãe, filho, pessoas que estão longe de você, a qual você sente saudade, todas elas vão fazer uma fila, todas elas vêm te abraçar ao mesmo tempo. Essa alegria, esse amor que você irá sentir no coração, não é 1% do abraço do Senhor Jesus Cristo que Ele tem para te dar. E a alegria que você vai sentir será superior a todas essas alegrias terrenas. A alegria do Senhor é maior do que um carro, de uma Ferrari, do que uma fazenda. Você pode conquistar todas as coisas. Você pode ser até como Salomão, o homem mais sábio, o mais rico, se tornou o mais próximo. Mas o próprio Salomão diz: vaidade, tudo é vaidade. Salomão, ele fez tanques. Salomão ajuntou grandes quantidades de dinheiro. Salomão ajuntou para si várias e várias mulheres. Salomão ajuntou para si, tomou um dos melhores vinhos. A Bíblia nos fala. Então Salomão, ele desfrutou das coisas dessa terra. É como? E muitas das vezes os homens, por não terem um entendimento mais profundo do Senhor, ele fala: eu vou comer o melhor dessa terra. Mas Salomão comeu o melhor dessa terra. Mas o melhor dessa terra é com alegria, não é com contenda. Porque do que adianta você comer o melhor dessa terra, sendo que você vive em um lar de contenda e de briga? Mas temos que desejar comer o melhor lá nos céus. O Senhor tem uma ceia preparada para nós, uma ceia. E lá não haverá pranto, não haverá clamor e não haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Satanás será julgado e envergonhado. Todas as mortes, toda a destruição, traição, contenda, todos foram criados lá no começo. Desde quando Adão e Eva pecaram, Satanás teve acesso. E através disso as árvores começaram a ter espinho, começou a ter morte de Caim. Caim matou seu irmão Abel. Começou então a haver traição, mortes, guerra.
Mas tudo começou quando Adão se permitiu comer do fruto proibido. Então o mal teve governo nessa terra. Mas lá no céu vai ser diferente. Lá no céu não haverá traição. Lá no céu não haverá sofrimento. Lá no céu, se você cair, você não vai se machucar. Lá no céu você não vai ser humilhado. Lá no céu você não vai ser rejeitado. Lá no céu a sua família não vai virar as costas para você. Lá no céu você não vai mais sofrer, porque você estará junto do Rei da Glória. O seu maior prazer vai ser louvar e agradecer pelo seu santo nome. Você vai querer estar ao lado dele, porque nessa terra a gente sofre, a gente é rejeitado, a gente é perseguido. Muitos dos moradores de rua, não vou dizer todos, muitos estão ali por preguiça, por não quererem fazer nada com nada, mas muitos foram rejeitados pela família. Você já foi rejeitado pela família? Você já foi expulso pela sua família? Porque você critica muitas vezes quem está debaixo de uma ponte, mas você já foi expulso pelos seus pais? Muitas das vezes esses foram traídos, foram humilhados, foram rejeitados por esse mundo, e por isso acabaram debaixo de uma ponte, cheio de tristeza, de dor e de mágoa. Muitas das vezes, o morador de rua, ele tem um coração 10 mil vezes mais grande do que uma pessoa que está em um palácio. Por quê? Porque ele sabe que há um Deus cuidando dos lírios, dos campos, cuidando dos corvos, e esse mesmo Deus é que está cuidando deles. A Bíblia nos fala que havia dois homens, um rico, ao qual não diz o nome, mas Lázaro, que era mendigo. Lázaro só queria comer da mesa do rico, e a vida dele era comer, pedir, ele era medite. Então ele não tinha adoração, ele era comer, dormir, é igual os pássaros, só comem, dormem. E muitas das vezes, acredito eu, que Lázaro era criticado por ser mendigo. Olha lá, está fedido, olha lá, está rejeitado, olha lá, mendigo, olha. E muitos falsos evangélicos querem criticar quem está debaixo de uma ponte, dizendo que esses não estão com o amor de Deus. Quem está com o amor de Deus, então, quem está com a Ferrari, é um evangelho distorcido e deturpado. Porque a Bíblia nos fala que o rico, este é o que foi para o inferno, e ele tinha o melhor. Acredito eu que ele não passava nem luta na sua casa, sua família, seus filhos. Podemos dizer que o amavam porque era um pai rico. Pai, eu quero uma casa, toma. Pai, eu quero um carro, toma. Ele tinha tudo. Mas Lázaro, como é que era a família de Lázaro? Será que ele foi rejeitado? Provavelmente sim. Mas a Bíblia fala que os dois foram mortos. O rico foi morto, mas acabou para ele, foi sepultado e foi para o Hades. E ele foi atormentado, e ele só queria só uma gota de água para que aliviasse o sofrimento. Então saiba, não existe purgatório, existe sofrimento. Se você foi salvo em Cristo, você irá entrar no reino da glória, e você haverá gozo e alegria. O Senhor te parar de uma vez e não para derramar de dentro da sua glória. Não tem esse negócio que você morreu fazendo mal. Você irá expurgando, você irá se limpando, e depois você irá para o reino do céu. Não, ou é céu ou é inferno. Se você fez o que era errado, não existe purgatório para você, existe apenas fogo eterno. Se morrer matando, roubando, você não virou uma estrelinha no céu, você apenas virou uma alma que foi condenada. Mas o Senhor veio salvar, Ele não veio condenar. Todos nós pecamos, todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós, todos os dias, pecamos. Mas a questão não é você pecar. Davi fala de um rei ao qual o Senhor disse que esse tem o meu coração. Davi, ele pecou, assassinou, adulterou, mas ele tinha o coração de Deus. Por quê?
Porque Deus quer que nós tenhamos coração igual de Davi, ainda que possamos fazer o mal, mas a gente venha se arrepender. A questão não é se Davi matou e adorou, a questão é que ele se humilhou. Salmo 51 ele diz: Senhor, Senhor, somente contra ti eu pequei, eu fiz o que teus olhos era mal. Lavra-me e ficarei puro, limpa-me e ficarei mais alvo do que a neve. E assim foi. E Deus disse a Davi: Davi, como você pecou e escondeu perante os homens, pegando a mulher de Urias, a sua vida nessa terra, a espada não vai sair do meio da sua família. Filho, o filho estrupando a filha, o filho querendo o reinado de Davi, e morte, e Davi sendo perseguido, e sofrimento. Mas quando Davi morreu, ele foi para o reino da glória. Que possamos entender que a questão não é o que nós passamos nesse mundo, a questão é que para onde iremos. Nesse mundo é um teste, é como se fosse um videogame, tem a fase 1, a fase 2, e você vai de fé em fé, de glória em glória, você vai vencendo, vai prosperando. E o fim do jogo não é o fim do jogo, o game over não é o fim do jogo, é apenas o começo. É como se você zerasse o jogo, e quando você zera, haverá uma premiação. Se você conseguiu permanecer fiel até o fim, você herdará o reino da glória. Mas se você for reprovado, se as tribulações desse mundo, se as tristezas te desanimaram, te magoaram, então você foi um reprovado. Mas aquele que está em Deus vence o maligno. Se você estiver em Deus, o Senhor fará você vencer por todas as coisas. Ainda que seus irmãos te rejeitem, como fizeram com José, ainda que você venha perder tudo, como fizeram com Jó, você receberá nos tabernáculos eternos. Porque lá, cada um dos homens receberá, cada um, segundo fizeram nesse mundo. Eu busco o Senhor que pode achar, invocar enquanto Ele está perto. O pensamento do Senhor que é maior do que o nosso. O pensamento que o Senhor tem para nós é de bem e não de mal, para dar o fim a que nós desejamos. Mas quando o Senhor disse isso, através do profeta Jeremias, aquele povo estava indo a cativo, estava indo sendo preso, estava indo para fora da sua cidade. E Deus mesmo assim disse: vocês estão em outra cidade, vocês estão perdidos, vocês estão presos, vocês estão a um outro rei que segue outros. Provavelmente vocês serão, nos seus olhos, tudo indica que você irá sofrer, irá ser rejeitado. Mas o profeta diz: bem sei eu os pensamentos que tem entre vós. Então, o salmista diz: ainda que eu venha andar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Não importa o que está ao seu redor, maior é o que está em nós do que no mundo. Desperte o Espírito que há em você. Não deixe lugar eterno, porque a carne do diabo, a carne inclina-se para as coisas desse mundo, mas o Espírito de Deus está em todos nós, que é o sopro de vida, mas nós temos que despertá-lo, para que ainda venha dar tempo, porque despertando o Espírito do Senhor, nos converteremos. Se o Senhor nos converter, nos converteremos e herdaremos a glória. Então busca o Senhor se pode achar, invoca enquanto Ele está perto. Amém, irmãos? Pai do Senhor, aqui pregando na praça aqui do PT Curdo. Eu só consigo louvar aqui sem perder a live.